Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar o nosso terceiro bimestre, hein? Depois de uma semana aí de descanso, né? Só uma semaninha, mas tá bom já, né? Melhor que nada. Então, nós vamos aí iniciar o nosso terceiro bimestre. E antes da gente falar um pouquinho desse bimestre que vai começar, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre as provas, tá? Então, a cada dia nós estaremos falando um pouquinho sobre cada prova. Na semana de provas, a tia gravou para vocês, né, a explicação da prova. Eu sei que algumas as imagens, né, não ficaram muito nítidas, porém vocês poderiam ter aberto, né, os vídeos e aqui tem tudo coloridinho, bem nítido para que vocês pudessem ver, tá? Eu vi que na impressão algumas coisas, né, ficou um pouco desfocado, não dava para ver muito bem, porém tinha o vídeo com as provas e tá bem nítido aqui, dava para ver direitinho aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova de geografia, tá? Então a primeira questão, eu tinha que encontrar seis, tá? Tá até aqui, ó, seis funções de cada cidade e a tia colocou três imagens para vocês identificarem. Então eu tinha que achar ali o comercial, tá aqui, ó, comercial, tá? Eu tinha que achar a universitária, ó, universitária. Eu tinha que achar a turística, turística. Eu tinha que achar a portuária, ó, portuária. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá, ó, portuária. Tinha que achar industrial, ó, industrial. E por último, a histórica, estava aqui embaixo, ó, histórica, tá bom? E nas imagens, olha só, o navio, então aqui é portuária. Eu tinha que várias cidades, várias construções, né, comercial. E aqui eu tenho, né, construções mais antigas, que é a histórica, tá bom? A número 2, eu tinha que explicar a diferença, né, falar a diferença entre cidade planejada e espontânea. Então, a planejada são aquelas que têm um projeto e são construídas conforme aquele projeto. E as espontâneas são aquelas que vão começando, né, com uma casinha aqui, uma igrejinha ali, uma lojinha ali, uma pracinha, e sem uma organização para isso, tá? A número 3, né, foi reclamação de alguns aí que não dava para visualizar. Então, era só abrir a explicação da prova, pausar, né, e dava para visualizar direitinho aí aonde estava apontando. Como a gente imprime, né, a escola não tem uma impressora colorida, a gente imprime no preto e branco, aí acaba ficando um pouquinho mesmo, né, perdendo um pouco a nitidez. Mas a tia fez esse vídeo explicativo, né, então dava para fazer dessa forma, ok? Então, olha só, eu tinha que colocar aqui nessa imagem a letra A, B, C, D e E de acordo com a legenda que estava aqui, tá? Então, aqui, nessa imagem, eu tenho muitos prédios. Aqui, eu tenho muitas construções próximas umas das outras. Aqui, eu tenho um grande fluxo de pessoas. Aqui, eu tenho muitas vias de trânsito pavimentadas e aqui tráfego de veículos intenso, ok? Então ficou B, A, E, C e D, ok?
Aqui eu tinha que colocar verdadeiro e falso. Então, a urbanização é a transformação do espaço urbano em rural. Falso, né? É bem ao contrário. O processo de urbanização acontece porque a área rural ela cede espaço para a área urbana. Verdadeiro. Não existe ligação entre o espaço rural, urbano e rural, eles são independentes. Falso, né? Grande parte dos alimentos consumidos na área urbana é produzido na área rural, verdadeiro. E os instrumentos, ferramentas, veículos utilizados no campo são produzidos no espaço rural, é falso. Aqui na número 5 eu tinha que numerar as etapas, né, pela qual o leite ele passa. Então, primeira coisa que tem aqui é a ordenha da vaca. Eu preciso tirar o leite da vaca, certo? Esse leite depois, ele é passado por um resfriamento, tá? Então, tudo que contém aqui nessa retirada, todos os micro-organismos, com esse resfriamento aqui, ele é combatido. Depois que o leite ele é resfriado, ele é transportado para a indústria. Então, 3 aqui. Depois que chega lá na indústria, esse leite ele vai passar por uma análise e tratamento químico. Esse é o 4. Depois que ele passou pela análise e tratamento químico, ele vai então receber uma embalagem. Número 5. Dessa embalagem vai para os mercados e do mercado para o consumidor. Ok? Então, ficou 1 na ordenha, 2 no resfriamento, 3 no transporte, 4 para análise e tratamento, 5 embalagem, 6 varejo, mercado e 7 consumidor, ok? A número 6, ela tinha aqui um textinho no qual você tinha que colocar as palavras que estavam no quadro, ok? Então, ele ficou assim. Antes do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil eram comprados em outros países. No século XIX, as primeiras indústrias começaram a se instalar aqui. Na época da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, no início do século XX, as indústrias brasileiras começaram a crescer rapidamente porque os países envolvidos na guerra não forneciam mais as mercadorias. Fazendeiros de São Paulo e do Rio de Janeiro passaram a investir em indústrias e a contratar imigrantes europeus que já tinham experiência nesse setor. Até 1930, eram fabricados produtos com pouca tecnologia. Com a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, a indústria brasileira passou a fornecer produtos para os países envolvidos no conflito. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961, houve incentivo para que as empresas multinacionais se instalassem no Brasil. Foram fundadas as primeiras indústrias de máquinas e ferramentas de construção, usinas siderúrgicas e metalúrgicas. As multinacionais produziam equipamentos para as atividades rurais, dando início à modernização do campo, ok? Então, foi assim que ficou a atividade 6. A 7, eu tinha que pintar de amarelo elementos que estavam associados à cidade, verde do campo. Essa estava bem fácil, não vou nem falar porque todos acertaram. Aqui houve uma pequena confusão, tá? Muitos aí acabaram se confundindo. E lá no Para Recordar, naquele resuminho que a tia até fez na revisão semestral, acho que foi na revisão semestral, nem sei. A tia leu com vocês, porque eu achei bem interessante que lá traz alguns tópicos, né? E sempre a gente termina
a tia pede para que vocês leiam, né? Então, é importante a gente sempre também dar uma estudada, porque lá às vezes tem resumos e conceitos bem fáceis da gente guardar. Então, aqui eu tinha que associar a coluna da direita com a coluna da esquerda de acordo com o significado. Então, mancha urbana é a área de um território em que existe maior concentração de construções e de circulação de pessoas e mercadorias. Metrópole é a cidade em que vive mais de 1 milhão de pessoas, na qual são desenvolvidas diferentes atividades econômicas. Esse tipo de cidade exerce muita influência sobre as áreas ao redor. Megalópole é a junção de várias metrópoles formando uma extensa área urbanizada. Regiões metropolitanas são grandes áreas urbanas formadas pelas metrópoles que se uniram às cidades próximas, e megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, ok? Na 9, era uma atividade que tinha no seu livro, tá? A tia pediu para que vocês escrevessem aí, né? Como era chamada a cidade mais importante, então é a grande metrópole nacional, e essa é a cidade de São Paulo. E na número 10, a tia deu o versículo que nós trabalhamos neste bimestre, no segundo, né? E pedi para que vocês relacionassem, né, o assunto de geografia a um princípio bíblico. Então, olha só, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, aqui é o princípio de semeadura e colheita. Aquilo que a gente faz pela nossa cidade, o retorno vem para nós. Se eu cuido da minha cidade, se eu conheço como ela funciona, a atividade econômica dela, que tipo de cidade é a minha cidade, e trabalho para que ela cresça e se desenvolva, tudo isso retorna para mim. Então, é o princípio semeadura e colheita. Ok, turma? Então, essa daí foi um feedback que a tia queria dar para vocês sobre a prova de geografia. E agora, tia, eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre o nosso terceiro bimestre. Então, essa semana estamos iniciando aí, né, o nosso terceiro bimestre, e a tia, então, tem alguns recadinhos para vocês, tá bom? Então, vamos ver quais são as orientações que nós temos aí. Primeiro é sobre o nosso fichário, tá? Então, vocês entregaram ele na escola, a tia corrigiu, verificou, né? Se todos os registros estavam lá, se as correções foram feitas, pesquisas, as organizações, margens. Então, eu percebi que muitos fichários estavam faltando atividades, tá? Então, qual é a dica? Não deixe para o outro dia. Se no seu plano de aula estiver lá registro para você copiar, já copia. Se tiver atividade para você fazer, já faça. Não deixe acumular. Eu percebi aí que muitos fichários estavam incompletos porque a turminha deixou de organizar aí no tempo certo, ok? Pensem que vocês estão na escola. Então, era uma atividade que nós iríamos fazer em sala. Então, não tem como deixar para outro dia. Vocês precisam fazer, tá? Bom, o que vocês vão fazer? Retirar tudo do segundo bimestre da argola, colocar no plástico do segundo bimestre, porque agora nós vamos anexar os registros do terceiro bimestre na argola. Outra coisa que eu senti falta em alguns fichários é o conteúdo do primeiro bimestre. Ele não pode ser jogado fora e nem retirado do fichário. Ele tem que ser arquivado no plástico do primeiro bimestre. Quando nós organizamos o fichário lá no comecinho, né, em fevereiro, a tia explicou isso.
Nós colocamos 4 plásticos para cada disciplina, que é justamente para isso, para a gente arquivar todos os registros de cada bimestre. Então, a gente não retira, o nosso fichário ele é um arquivo. Ele mostra para você, né, todo o seu desenvolvimento, como você vai adquirindo o seu conhecimento. Então, ele tem que ficar ali registrado e arquivado, ok? Então, aqueles fichários que não tinham o primeiro bimestre perderam nota. Então, para que você não perca no terceiro de novo, já coloque lá o primeiro bimestre, arquiva no plástico para você não ficar sem a sua nota, ok? Bom, agora no terceiro bimestre, nós precisamos do módulo 3, tá? Então, você precisa adquirir agora o seu módulo 3. Tá? No segundo bimestre, a gente usou aquele rosinha, né? E agora esse verdinho aqui é o módulo 3. Então, essa semana a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre essa organização, algumas mudanças do terceiro bimestre, abrindo os conteúdos. Então, uma semana para que você também se organize com o fichário, com o seu livro. Se você não tem, você precisa providenciar, tá? No seu plano de aula que você recebe todos os dias, agora vai vir destacado com uma faixa amarela, quase um pisca-pisca, uma sirene, para que você copie no seu fichário. Tá aí, minha filha tá aqui do lado da risada, uma louca dela. Ó, por quê? Porque teve gente que imprimiu os registros que tinham que fazer no fichário e colocou no fichário. Não é para imprimir. O que tiver escrito copiar, precisa copiar. É importante, nós acreditamos que através dessa cópia você aprende a escrever corretamente, você treina a sua caligrafia, você treina parágrafo, a construção das palavras em uma frase, a organização de um texto, muitas coisas são trabalhadas quando a gente copia, tá? Então a gente precisa copiar. Quando estiver escrito lá no seu plano de aula, copiar chaves, tem que copiar, tá bom? E aí vai vir destacado com uma faixa amarela, copiar no fichário ou imprimir. O que for para imprimir, aí você pode imprimir, fazer ou retirar na escola, tá bom? Outra coisa importante são as nossas videochamadas de sexta. Agora elas serão feitas pelo Google Meet, tá? Se você não tem esse aplicativo, você precisa baixar. Ou quem tem conta no Gmail, já tem o Google Meet lá no Gmail, tá? Então você pode usar. Nós vamos mudar a ferramenta, não faremos mais pelo Zoom. Nós achamos que pelo Google Meet ficou melhor, ok? E como será, então, as nossas videochamadas de sextas? Agora elas serão uma mudança, não será só um bate-papo, né, uma matança de saudades. Agora nós teremos uma atividade direcionada. Na sexta-feira, nós iremos comentar das atividades que foram feitas na sexta-feira. Nós estaremos todos juntos, então é importante que todos participem. Eu sei que às vezes é complicado, que você faz as suas aulas à noite ou à tarde, né? Então, já se organiza para na sexta-feira, às 9 horas da manhã, vocês estarem online com a tia, tá? Nós iremos falar de algumas atividades que foram realizadas na semana. A tia vai esclarecer algumas dúvidas e eu vou olhar o que você fez. Eu vou pedir para você, pega lá o registro de geografia, põe bem pertinho aqui para a tia ver se você fez. E aí a tia vai olhar se você realmente fez o seu registro, a sua pesquisa, se você colocou certinho do jeito que eu orientei na videoaula. Então, vai ser uma maneira também da tia verificar se você está participando ativamente de acordo com aquilo que foi pedido no dia. Então, agora não vai dar mais para acumular. Você vai ter que fazer,
porque na sexta-feira eu vou pedir para ver. Então, quando for as nossas videochamadas, eu vou precisar que você se organize com o fichário e com o livro, porque a hora que eu pedir, você vai precisar me mostrar. Tudo bem? Turminha, então aproveite essa semana, se organizem, adquiram um livro, organize seu fichário, deixa tudo pronto, porque semana que vem a gente começa com tudo, hein? Um beijinho para vocês e até lá!